Fala galera, Lucas Cherubini aqui. Hoje eu tô mais uma vez no estúdio Daytona para gravar o monstro que vocês já viram, né? Para gravar um GT3 RS. A esse ponto eu já mostrei para vocês diversos GT3 RS aqui no Brasil. Mas esse é o primeiro que eu tô vendo nessa cor e que eu vou poder perder bastante tempo mostrando para vocês em detalhes. Então vem comigo que esse vídeo promete. Isso aí galera, conforme eu comentei com vocês, estamos mais uma vez aqui no estúdio Daytona para gravar um carro muito especial. 911 GT3 RS geração 992. Eu acho que a esse ponto esse carro aqui dispensa apresentações, né? A gente tá falando de um monstro da Porsche. Uma das versões mais extremas atualmente para a geração 992, a versão mais extrema que a gente tem no 911 com foco para uso na pista. E eu não precisava nem falar nada, né? Não precisava nem falar isso. Era só olhar o tamanho dessa asa. Olha o que é a asa do GT3 RS. E a esse ponto, eu já mostrei algum desses carros para vocês aqui no YouTube e vários lá no Instagram. Mas não é sempre que a gente tem a oportunidade que nem essa de ver esse carro em detalhes. Hoje a gente vai explorar o GT3 RS em todos os detalhes. E também, essa é a primeira unidade que eu estou vendo nessa cor. Parece branco, mas não é. Na verdade é um tom de cinza puxado para o azul. Ele chama Ice Grey, de verdade. Olha que espetacular que fica esse tom, contrastando com os detalhes em fibra de carbono, que essa unidade tem para tudo quanto é lado, que a gente está falando uma daquelas, tudo que dá, com o Weissach Package, e com os detalhes em vermelho, tanto da faixa, quanto, olha só, dá para ver melhor desse lado, tanto da faixa, quanto da roda. Olha que legal, cara, o contraste desse cinza com os detalhes em vermelho. Massa, né? Vai dizer que não tá um spec simplesmente de chorar. Olha esse carro, cara. Eu ainda me impressiono como a Porsche consegue emplacar esses carros, porque é essencialmente um GT3 Cup que pode, por alguma loucura, rodar na rua. Mas é isso aí, bora conferir esse carro em detalhes. Como eu disse, a primeira coisa que chama muita atenção é o tamanho dessa asa. Olha como ela é grande, cara. Essa é a maior asa que a Porsche já colocou num carro de produção. E provavelmente vai continuar assim até pelo menos o GT2 RS, né? Até o GT2 RS, provavelmente essa vai ser a maior asa que a Porsche já colocou num carro. E olha o tamanho. Ela fica projetada mais para dentro, bem como é com os carros Cup. Ela é invertido, né? Então, em vez de a gente ter o suporte por baixo, ele vem por cima. E tem o sistema hidráulico para abrir e fechar essa asa. Esse carro tem o DRS, que é aquele mesmo sistema da Fórmula 1. Ou seja, quando o carro precisa mais downforce, precisa ficar mais grudado no chão, a asa vai fechar. Quando ele precisa de mais velocidade, ela vai abrir. Então, numa reta, por exemplo, as pessoas costumam deixar a asa aberta para aumentar a velocidade máxima do carro. Então, é de verdade um carro com tecnologia de carro de corrida, ou nesse caso aqui, com tecnologia da Fórmula 1. Massa, né? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho o funcionamento. Além disso, a gente tem endurecida por aqui, a escrita GT3 RS, que é um adesivo, tudo nessa pegada de redução de peso. O difusor bem agressivo, olha só, com essas aletas por aqui, bem pronunciadas. As duas saídas de escape e a parte inferior do carro também é cheio dessas aletas. Tudo para controlar como é que vai ser o fluxo de ar pela carroceria. Tudo para o carro resfriar o conjunto, aumentar o downforce e realmente controlar como o ar se comporta, né? Esse é o principal quando a gente fala de um carro semipista, velho. É por isso que esse carro, mesmo tendo só 525 cavalos, a gente tá falando do 4.0 aspirado de 525 cavalos, ele roda na frente na pista de carros muito mais fortes, em função de todos esses sistemas que vocês estão vendo por aqui. Pode ver que a gente tem uma saída de ar aqui, uma aleta de ar, né, bem pronunciada, atrás da roda. Esse detalhe que também é todo para controlar o fluxo de ar pela carroceria. Tem mais uma saída de ar por aqui, escondidinha, olha só. O body desse carro foi todo pensado. É muito diferente dos 992 que a gente tem tradicional e até mesmo muito diferente do GT3. A gente também tem essa entrada de ar bem pronunciada, que vai direto para o motor, que fica posicionado bem atrás, como é clássico no 911, como eu disse, 4.0 aspiradão. A gente também tem a saia lateral aqui, também bem bruta, bem focada, justamente para, mais uma vez, controlar o ar pela carroceria. Mais essa aleta e esse recorte que me lembra muito do 911 GT1. Olha só, acho muito legal. Recorte do paralama que vai pela porta. Olha que massa.
Tudo também, mais uma vez, estou me repetindo, mas é para deixar claro, controlar o fluxo de ar pela carroceria. Eu acho legal um detalhe que ele tem aqui, que é, olha só, onde fica o sinal. Fica escondidinho nessa letra. Então, quando ligar a seta, vai apitar aqui, e quando abre e fecha o carro, é a mesma coisa. E olha que legal que é a chave do GT3 RS. É a chave tradicional da Porsche, mais moderna, mas só que, ó, só com 2 botões para abrir, para fechar, e com a escritinha RS, onde ficaria o botão do bagageiro ou algo assim, porque esse carro não tem bagageiro. Também vou mostrar isso para vocês. Além disso, a gente também tem esse paralama exclusivo dessa versão, com essa saída de ar bem pronunciada, para-choque dianteiro também. Olha que legal o detalhe do recorde, conforme eu falei para vocês. E olha a agressividade desse difusor dianteiro. Olha isso, cara. A gente tem uma entrada de ar por aqui, uma aqui na frente que vai direto para os radiadores. Porque aqui na frente a gente não tem bagageiro, justamente porque tem 2 radiadores grandões por aqui. E como eu disse, cara, várias aletas justamente para controlar como o ar vai se comportar pela carroceria. Isso aqui é extremo, velho. É carro de pista. Tanto que ele não é a coisa mais fácil de se utilizar na rua, tá? De verdade. Se o cara tá pensando num carro desse aqui pra rua, mude a concepção. Pra quem não vai usar na pista, de verdade, não vale a pena. Vai se incomodar. Porque é duro, é extremo, é barulhento, é de verdade um carro de corrida. Por isso também a gente tem as rodas de cubo rápido, olha só. Esse cubo central aqui. Também tem os freios de cerâmica, que eles costumam demorar mais para ter fading, né? Demora mais para a gente ter perda de capacidade de frenagem com esses discos aqui, por isso que a gente vê muito carro de performance e a gente consegue ver que é cerâmica por essas rachaduras, olha só. Isso é normal, só demonstra que ele é feito de carbono cerâmica, assim como as pastilhas de freio também são carbono cerâmica. Então, para a gente atuar com o disco de carbono cerâmica, a pastilha também tem que ser carbono cerâmica, senão eles acabam se destruindo, né? Se a gente colocar uma pastilha de outro material para trabalhar com esse disco aqui, eles vão acabar se destruindo. Mas olha que legal que tá essa roda no vermelho, os pneus P0 da Pirelli, olha só. Cara, de novo, a quantidade de aletas que a gente tem, não só no que vocês estão vendo aqui, como também por debaixo do carro. A gente tem o teto em fibra de carbono, com mais uma aleta, que na teoria vai jogar todo o ar que passar pelo teto, vai jogar direto para o motor, que a gente tem uma entrada também bem pronunciada aqui atrás, e como eu disse, o motor fica bem atrás, bem no final do carro de verdade, olha só. A gente também tem essa entrada de ar bem agressiva, e aqui a luz de freio, que também serve como neblina. Legal, né, cara? Como eu disse, um carro muito, muito extremo, ao ponto que até esse retângulo aqui é em fibra de carbono. Loucura, né, cara? De verdade, como esse carro consegue rodar na rua. Mas agora bora conferir um pouco do interior, que é tão extremo quanto a parte externa. Para começar, o que me chama mais atenção é essa roll cage, que vocês vão observar que é em fibra de carbono. Isso mesmo, cara. Até a roll cage é em fibra de carbono. Porque ela é mais resistente também, porque ela vai ser mais leve do que as tradicionais. E, cara, olha que loucura, velho. É a primeira vez que a Porsche está colocando uma roll cage em fibra de carbono num carro. E não vai ser a última, com certeza. Porque, além de ser funcional, ela é linda, né? Fala sério. Além disso, a gente tem os bancos do 918 Spider, todo em fibra de carbono, com a escrita Weissach RS, fazendo referência ao fato desse carro ter o opcional do Weissach. Aliás, cara, configurar um carro desse aqui sem Weissach é um pecado, é um erro. Porque, como eu disse, esse carro é pensado para quem quer usar na pista. Se quer uma versão desse carro para usar na rua, tem que procurar um ST. Isso aqui é para quem quer usar na pista. Justamente por isso, a gente também tem os cintos opcionais, olha só que são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontas, como preferir falar, olha só. A gente tem tanto pro motorista quanto pro passageiro e tem até o extintor, mais uma vez ressaltando que se trata com carro com foco para uso na pista. Além disso, por ter o Weissach soleira em fibra de carbono, com a escrita GT3 RS, até esse pegador aqui é em carbono, olha só, a fitinha no lugar numa maçaneta tradicional para abrir e fechar o carro, tudo para demonstrar que a pegada é redução de peso, mas o acabamento ainda assim é espetacular. A gente tem couro,
com as costurinhas no branco, o som da Bose, mesmo num carro com foco Pro na pista. Essa parte aqui em alcântara, olha que legal, a parte inferior, aliás, toda é em alcântara, inclusive o volante e o acabamento em fibra de carbono por todo o interior. Mas deixa eu sentar agora porque eu quero mostrar para vocês um pouco das funções do volante, que é algo que eu sei que chama bastante atenção. O volante do GT3 RS chama bastante atenção, né? Em especial em função desses 4 seletores. A gente nunca teve um Porsche de rua com 4 seletores, né? Normalmente é só os Drive Modes. Vou falar para vocês o que cada um desses aqui faz. Deixa só primeiro eu ligar o carro, chave de presença, está no meu bolso, apertou o freio, ligou na esquerda. Acordou o 4.0. Vou fechar a porta para não essa porta tem que bater, cara, não tem jeito, senão ela não fecha. Mas vou fechar a porta para não nos atrapalhar. Esse carro ainda está no sistema braking, ou seja, até 1.500 km ele não pode acelerar muito, tá? Não pode passar dos, dependendo assim, ó. Tem gente que fala dos 4, tem gente que fala dos 7. Eu acho que a Porsche no Brasil diz que não pode passar dos 7.000 giros. Então, até o carro terminar esse braking, ele vai avisar no painel, tem que andar de boinha, depois pode meter os pés. É só o período para o carro entender o que está acontecendo, sabe? Entender o óleo girar pelo motor, tal, ver se não vai dar nada de errado. Daí faz o braking, faz uma revisão, aí o carro pode dar com os 2 pés. Mas, como eu dizia, o que mais chama atenção nesse volante, com certeza, são esses 4 seletores. A gente tem o dos modos de condução, e nesse carro são só 3, normal, Sport e Track, e pista, normal, Sport e pista, mas ainda assim a gente tem algumas personalizações. Se eu apertar aqui no centro, ele me deixa alterar alguns parâmetros, olha só, do modo Sport. Então eu posso dizer como é que eu quero, quais parâmetros estão ligados ou desligados no modo Sport, e eu posso fazer a mesma coisa para o modo Track. Ou seja, esse carro aqui te dá diversas possibilidades de ajustar ele, né? De verdade, esse é o carro onde a Porsche mais deu possibilidades de se ajustar o carro para você poder fazer aquela configuração para cada pista, sabe? Para Interlagos uma configuração, Velocitar uma configuração, Velo Parque outra. Então, para o carro se comportar no teu feeling o melhor possível. Então, a gente dá muita possibilidade de ajustes. O primeiro é esse dos modos de condução. O segundo é do controle de tração. Num carro normal, quando a gente fala do controle de tração e do controle de estabilidade, a maioria dos carros modernos tem esses 2 controles, né? A gente tem 2 opções, ou ligado ou desligado. Esse carro também tem, a gente pode desligar o controle de estabilidade, olha só, aqui está desligado, por isso que já estava desligado, por isso que estava no vermelhinho, e a gente pode desligar o de estabilidade e o de tração. Isso é o que a gente tem normalmente, só que esse carro aqui dá um nível maior ainda de personalização. Através desse seletor aqui, eu vou ativar ele, eu posso colocar como eu quero que o controle de estabilidade funcione. Ele pode ser no on, ligado, no dynamic ou no off, totalmente desligado. Ou, quando a gente fala da atuação dos dois, do controle de tração e do controle de estabilidade, eu também posso ajustar os níveis. Eu tenho o nível 7, que é ele no máximo, que dá o máximo de intervenção possível, 6, 5, on, que é o ligado, seria o normal, o 3, que é um pouquinho menos, o 2 ou o 1, que é o mínimo possível, a não ser que tu queira o off, que daí é tudo desligado. Nesse caso aqui, ele está com basicamente tudo desligado. Mas pode ver que ele te dá várias opções. Isso também para tu entender o teu limite com o carro, né? Saber o quanto tu consegue trabalhar sozinho, sem a ajuda dessas babás eletrônicas, e também porque em algumas pistas o controle de tração pode chegar a ajudar. Então o cara faz um ajuste específico para cada pista ou até mesmo para cada curva. Tem gente que cada curva que passa ele vai alterar o parâmetro por aqui. Deixa eu voltar aqui agora porque a gente tem mais 2 seletores para conversar. A gente tem o PASME, que vai controlar a carga dos amortecedores, e o PTV Plus, que vai controlar o diferencial blocante traseiro. E da mesma forma a gente tem vários níveis. Eu vou ativar aqui agora. Então eu tenho o nível mais duro, olha só, com atuação maior, ou seja, mais blocado o diferencial traseiro, ó, e menos blocado, ou seja, para deixar a traseira do carro mais solta. E também a carga dos amortecedores. Eu tenho carga máxima ou vou diminuindo a carga, o que vai deixando o carro
mais solto, vai ter que trabalhar mais corrigindo na direção. Então é realmente para o cara ajustar os seus limites e ver o que vai funcionar melhor no circuito, numa situação real. Ou seja, ele te dá muita possibilidade. Vai ter muita gente girando 1, 2 ou até 3 segundos a mais só por causa de ajuste. Então, além do cara ser um piloto muito decente, ele vai ter que ter um feeling muito apurado para conseguir colocar esse carro no máximo, como é num carro de corrida, né? A gente sabe que no carro de corrida esses ajustes fazem muita diferença. Tanto que na Fórmula 1, o Barrichello, por exemplo, era conhecido por conseguir fazer um ajuste muito bom do carro. Falava pro mecânico, cara, eu acho que a gente precisa soltar um pouco mais a traseira, de repente o controle de tração entrar um pouquinho mais depois. Então, isso aqui vai fazer a diferença, cara, pode ter certeza. E esses são os 4 seletores que a gente tem aqui no GT3 RS. Agradecer demais o pessoal do Daytona por estar nos dando a possibilidade de ver isso em detalhes, né? Que até agora eu não vi em nenhum outro lugar isso sendo explicado com mais calma, com mais detalhes. Mas, voltando aqui para o volante, a gente tem o volante GT, ou seja, esse volante vazado, as paddle shifts também vazadas, o que eu acho um visual bem legal, tudo para demonstrar que o foco desse carro é em redução de peso. Essa manopla simula um câmbio manual, mas é um câmbio PDK. Todo GT3 RS é PDK. A gente tem aqui em cima os controles do ar-condicionado, como é tradicional nos Porsches geração 992, o GT3 RS por aqui e o porta-copos. Logo abaixo o símbolo da Porsche bordado, olha só, com as costuras, eu acho que deve ser um giz, né, para combinar com a parte externa, e aqui um porta-objetos, além de 2 entradas USB-C. Mas esse carro aqui, como eu disse, o maior foco dele é pista. Então, as amenidades é só o que tem que ter, cara. De resto, é realmente para o carro ser acelerado na pista. A gente tem o Sport Cronos, que nesse carro aqui é prático, porque a gente tá falando, como eu disse, foco para pista. Deixa eu só pular aqui, sair do assistente, para a gente também dar uma olhada no multimídia. O multimídia clássico da Porsche, dessa geração mais atual. Só que eu quero vir aqui nos ajustes do veículo. A gente tem os modos de condução, o sistema de escape, que nesse momento está aberto, e o downforce, olha só. Aqui a gente coloca no sistema dinâmico, tá? Que ele vai ajustar conforme o carro entender a necessidade. Ou eu posso colocar no low downforce. Ou seja, vai diminuir o nível de downforce. Olha só. Fechei a asa. Vou abrir agora. Olha só. Vocês estão vendo agora ele abrindo e fechando, né? Esse é todo o controle que o carro te dá. Logo abaixo a gente tem para levantar a frente, o lift system, que tem que ter, né, porque o carro é bem baixo. E pode ver que não só altera a asa traseira, tá? Também altera uma aleta que tem aqui embaixo. Vai abrir ou fechar justamente para se o cara quer baixa ou alta downforce. Mas ele também tem o sistema da RS que eu comentei com vocês, né? Que tu vai ativar por aqui. Então, quando chega... ele não está ativo agora, né? Ele não está pronto agora. Mas quando chegar numa situação de reta, o cara pode apertar aqui e ativar o DRS. Aí ele vai abrir a asa, que daí vai te dar o máximo de velocidade. É bem legal, cara, bem como no sistema da Fórmula 1 mesmo. Carro com foco para uso na pista, né? Tanto que o GT3 RS está numa pistinha por aqui. Mas, cara, esse carro é animal, né? Olha o teto todo em alcântara. Eu achei engraçado que ele tem tudo em alcântara, mas aqui ele tem um acabamento em couro, além da fibra de carbono. Mas é isso, tá visto em detalhes o GT3 RS. Eu ia perguntar para vocês o que vocês acharam desse carro, desse spec, mas eu esqueci que eu não mostrei a dianteira dele. E eu falei que esse carro não tem bagageiro, né? Mas dá para abrir a frente dele. Acontece que aqui embaixo, como vocês vão perceber, tem 2 radiadores. Olha só, são 2 radiadores por aqui que acabam ocupando o espaço do bagageiro. Como eu disse, esse carro é extremo, velho. Ele é de verdade pensado para usar na pista. Então, nem essas amenidades tem, porque na traseira a gente também não tem nada. A única coisa que a gente consegue liberar são essas 2 tampinhas aqui, que uma é para óleo, o outra é para água. Só isso, cara. Ele não tem bagageiro. Não tem um lugar para colocar um capacete, se quiser. Mas, cara, olha que massa o detalhe da tampa do capô em fibra de carbono. Massa, né? Vocês não estão ligados o quão leve ela é. E ainda nessa pegada de redução de peso, nem o símbolo da Porsche ela tem. É um adesivinho que está por baixo do verniz. Massa, né? Mas aí, o que vocês acharam desse monstro e o que acharam nesse spec, nessa cor que chama Ice Grey, conforme eu falei. Isso aí, galera, visto esse GT3 RS em detalhes, diz pra mim o que vocês acharam do carro e o que acharam nesse spec. Tá ou não tá aprovado?
E se gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como são dessa manhã e deixa um comentáriozinho bacana aqui embaixo. E até a próxima.